A Universidade Federal do Paraná concedeu uma coletiva à imprensa para tratar das notícias veiculadas por 5 jornais sobre convênios firmados pela UFPR. O reitor Zaquiaquil Sobrinho, o vice Rogério Andrade Mulinari, a chefe da Procuradoria Federal especializada junto à UFPR, Maria Albertina Carino dos Santos, a pró-reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças, Lúcia Regina Montagnini, e professores pesquisadores responderam às perguntas dos jornalistas. O reitor afirmou que a Universidade Federal do Paraná recebeu com surpresa e indignação as reportagens veiculadas sob o tema Universidades S.A. Essas aparentes denúncias, né, que foram colocadas, para nós são interpretadas mais como um certo desconhecimento de algumas das normas de funcionamento da universidade, de alguns aspectos legais, talvez por falta de informações adequadas, mas que nós, como instituição, sempre temos o dever de informar. Estamos aqui como uma instituição pública, prestando contas à sociedade paranaense, para que reste restabelecida a verdade dos fatos, e não as versões que foram publicadas, preservando a imagem pública da Universidade Federal do Paraná, centenária, tradicional, respeitada em todo o nosso estado, com uma trajetória que orgulha o povo do nosso Paraná, resguardar também as nossas fundações de apoio, tanto a FUPAR quanto a FUPEF, porque neste momento parecem também haver restrições ao funcionamento de fundações de apoio, e, sobretudo, a nossa comunidade de pesquisadores, que infelizmente sofreu um linchamento moral nesse processo. O reitor realizou, juntamente com a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças e com a Procuradoria Federal, uma análise criteriosa de tudo o que foi noticiado e questionou o momento escolhido para a publicação das reportagens. Por uma infeliz coincidência, a divulgação dessas matérias em nível nacional se deu no dia em que havia manifestações populares que indicavam a ânsia dos brasileiros por ética, pelo fim da corrupção, por movimentos aos quais acabamos sendo associados. Porque quando se faz denúncias misturando uma coisa com outra, para ser explícito, não é? Projetos de cooperação técnica de nossa universidade com a Petrobras, né, com órgãos públicos como o DENIT e até com a COPEL, parece que se misturam coisas que não são misturáveis. E é isso que a gente quer deixar muito claro hoje, né? O ataque à honra das pessoas que tiveram sua exposição pública no dia de ontem, né? Mais ou menos se misturando aos escândalos recentes ocorridos em nosso país, onde saem listas com nomes, com importâncias, com valores, muitas vezes associados a desvio de recursos públicos, pode criar nos leitores essa falsa percepção. Segundo o reitor, os argumentos apresentados pelas reportagens não revelam irregularidades nos convênios entre a UFPR, DENIT, Petrobras e COPEL. Todos estão de acordo com a lei e passaram pelos controles contínuos internos da UFPR e também externos. Os convênios seriam uma forma da universidade contribuir na solução de problemas da sociedade. Nós entendemos que devemos interagir com todos os segmentos da sociedade, dos mais desvalidos e necessitados até o setor produtivo. Que nós estamos aqui como uma grande reserva técnica do nosso país, que já contribuiu em décadas passadas, desde a concepção da COPEL, da Sanepar, do cálculo de Itaipu, de todas as grandes obras e conquistas do povo paranaense, e fazemos hoje. Quando estávamos, ano passado, o professor Veiga aqui presente, estávamos discutindo a questão do mar territorial e a demarcação desse mar territorial sendo contestada, um estudo feito gratuitamente pela Universidade Federal do Paraná. Os convênios firmados entre a UFPR por meio do ITTI, o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura, e o DENIT foram feitos por meio de termos de cooperação técnica previstos na lei. Quando eu contrato alguém para me prestar um serviço, essa pessoa entrega o serviço e acabou a relação. Eu pago por aquilo, estou satisfeito. Quando se fazem termos de cooperação técnica, pressupõe um esforço conjugado, pressupõe uma criação de novas tecnologias, desenvolvimento de novas metodologias, produtos acadêmicos irrefutáveis, como
essa amostra que nós colocamos aqui para vocês terem acesso depois, se quiserem, onde há dissertações de mestrado, teses de doutorado, relatórios de pesquisa, artigos publicados, livros publicados, novas tecnologias e metodologias que são disponibilizadas para a sociedade, um desenvolvimento, inclusive, de equipes no parceiro, não é? Muitas vezes nossos professores levam a esses parceiros novas tecnologias, eles também têm equipes técnicas que muitas vezes aportam conhecimento nos projetos, por isso é uma cooperação técnica. O reitor explica que, ao contrário do que afirmam as reportagens, a universidade não foi usada pelo DENIT para driblar licitações. E quando se fala na questão de fazermos isso através de convênio, é plenamente legal, gente. É plenamente legal, é previsto em lei. Não há nada que diga que tem que ser uma licitação. O questionamento se faz porque talvez esteja no momento de se fazer muitos questionamentos do funcionamento da nossa máquina pública. Mas aqui na Federal do Paraná nós estamos absolutamente tranquilos. E se alguém tem que responder por essa forma de contratação, são aqueles que fazem as parcerias conosco. A resposta que eu li do DENIT é plenamente satisfatória. Ali eles mencionam que, inclusive, eles fazem com inúmeras universidades no Brasil, até citam várias, não apenas com a nossa universidade. E que também fazem licitações para determinados tipos de serviços. Mas não se trata dessa cooperação técnica que nós fazemos. As reportagens também questionaram os aditivos de alguns projetos. De acordo com o reitor, todos foram realizados dentro do que determina a lei. E esses convênios, se usou a expressão aditivos milionários, não é? Isso choca, porque parece que a gente faz um convênio pequenininho, passa ele por baixo da cerca e depois faz um grandão. Não é isso. É só olhar para o direito e saber, apesar da opinião, eu li a opinião contrária de uma advogada citada, que deveria haver limites para aditivos em convênios. Pois bem, a doutora Albertina pode depois confirmar que em convênios é permitido, desde que não se mude o objeto, fazer aditivos, porque existe até um dinamismo naquela relação. Muitas vezes o projeto inicial tinha um escopo e um desenho, e durante a sua realização surgem outras tarefas adicionais naquele objeto central. E aí pode-se aditivar, sim. Há uma discussão que já foi até posta, e estamos fazendo ela mais aprofundada, porque a Advocacia Geral da União teria uma normativa, uma cartilha, uma instrução normativa, onde dizia que deveria se assemelhar aos convênios, aos contratos, perdão, com um limite de 25%. Mas isso nem é ponto pacífico. O que a lei diz é que pode. E a lei que permite, entende que, quando se faz um convênio, vão surgindo fatos supervenientes, né? Então, muitas vezes o convênio é aditivado, e às vezes aditivado em grande escala, sem que isso queira representar qualquer tipo de burla, qualquer tipo de desvio. O reitor também esclareceu as contratações de serviços complementares ou de apoio. Foi falado sobre um termo absolutamente equivocado, diga-se de passagem, absolutamente equivocado, a questão de terceirização. O que a universidade faz em muitos desses projetos é contratação de atividades de apoio ou de atividades complementares. Por quê? Porque as atividades meio, muitas vezes, precisam ser contratadas para prestadores locais de serviço. Mas o núcleo do objeto, é assim que a lei se refere, o núcleo do objeto é sob responsabilidade da UFPR, da Universidade Federal do Paraná. Já no que diz respeito à Petrobras e à Copel, os valores recebidos pela UFPR são verbas específicas do orçamento destas empresas, que devem, por lei, ser destinados à pesquisa. Os valores podem ser disputados por universidades de todo o país, por meio de editais. Isso é feito através de editais, são os chamamentos que se fazem às universidades. Nós, a tecnológica, as estaduais, vamos disputar esses recursos para trazer para os nossos laboratórios, para comprar mais equipamentos, para melhorar as nossas condições de infraestrutura de pesquisa. São recursos de pesquisa e desenvolvimento que são
disputados. E aí eles vêm para nós através dessas descentralizações. Não dá para fazer licitação para isso, porque não é a modalidade adequada, simplesmente por isso. Tá? As reportagens também questionaram os valores das bolsas pagas aos professores e apresentaram uma lista com 18 que manteriam bolsas em mais de um projeto. Eu ontem recebi uma pesquisadora que estava destroçada, porque o nome dela apareceu com uma soma de R$36 mil que ela teria recebido em 5 anos de trabalho. Não é o caso nem de se fazer uma conta dividido por 60, para ver quanto dá por mês, mas essa professora recebeu bolsas de R$ 1.500 em 12 parcelas, em 2 projetos. Esse foi o ganho milionário dessa professora, que teve seu nome exposto, estava extremamente envergonhada, embaraçada com a situação e em prantos, porque ela tem um nome construído por muitas décadas aqui dentro. O tempo de dedicação dos professores e os valores das bolsas estão de acordo com as normas da universidade. Nós temos como teto o teto constitucional. Hoje, R$ 33.763 por mês. Isto é o limite que qualquer servidor público pode receber. Há um limite de horas, inclusive, para a participação dos nossos docentes em projetos. Horas semanais e horas anuais, para que ele continue fazendo ensino, pesquisa, extensão, e não vá só fazer complementação salarial. E isso é controlado na universidade, pelo departamento, pelo setor, que são as unidades onde o professor está. Ele assina um termo de compromisso de que ele vai respeitar os limites impostos em lei, e ele será responsabilizado caso extrapole esses limites. O reitor explicou aos jornalistas o procedimento de tramitação de um termo de relacionamento entre a universidade e potenciais parceiros. Primeiro, o departamento analisa. Depois é a vez do Conselho Setorial apreciar. De lá, o projeto segue para a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Na sequência, o Conselho de Planejamento e Administração, o COPLAD, faz a análise. O COPLAD é formado por professores de várias áreas, técnico-administrativos, alunos e comunidade externa. Por fim, um fiscal é indicado para acompanhar toda a atividade de perto. Durante todo este processo, o projeto passa por alterações para se adequar às normas da universidade. O que a reitoria assina é porque foi aprovado em todas as instâncias, tem um parecer da Procuradoria Federal que aprova aquilo que aconteça, e mesmo porque o parecer também é opinativo, o gestor tem a capacidade, eventualmente até, de decidir diferente e assumir os ônus disso, mas tudo aquilo que nós assinamos tem que ter o revestimento legal. Esta é uma preocupação que essa reitoria sempre teve e apoiado pela sua pró-reitoria, pela Procuradoria Federal, e sempre fazemos isso. A UFPR vai formalizar um pedido de direito de resposta aos 5 veículos responsáveis pelas reportagens. Vamos pedir também que se faça uma correção dos equívocos, né? Eu acho que, diante à luz desses fatos todos que estamos hoje expondo a todos vocês, nós vamos pedir que se façam as devidas correções. É impossível mantermos informações que denigrem a imagem da universidade, que não contribuem, né, para uma melhor gestão pública. Nós somos grandes defensores da ética, da moralidade e da legislação. A universidade vai encaminhar ao MEC os esclarecimentos sobre o que foi divulgado. Nós estaremos prestando esses mesmos esclarecimentos com toda a tranquilidade, sabendo que estamos no caminho correto, que nossa universidade não tem nada a esconder e que aqui é uma casa da ciência, do saber, da inclusão social, é um espaço de formação de uma nova geração que precisa saber que está num ambiente saudável, num ambiente ético, que continuamos a reserva moral do nosso Estado.